Se você tá aqui por causa do título do vídeo, se inscreve no canal, porque eu acho que serão 2 vídeos. Babilônia, a cidade do pecado e da decadência. Você já ouviu falar dessa cidade? Ela realmente existiu? Bom, pra isso você tem que se inscrever no canal e acompanhar o vídeo. Babilônia significa portal dos deuses. Muitas pessoas têm dúvidas da sua existência porque após o período de Jesus já não se falava mais de Babilônia, apenas na Bíblia. Então fica confuso a gente saber aonde ficava, já que ela não existe mais, se ela existiu. Eu já adianto aqui que sim, ela existiu. Ela ficava perto do rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, hoje conhecido como Iraque. E esse é um dos fatores que a gente não tem muito conhecimento, além da Bíblia, sobre esse local. Acredito que esses vai ser 2 vídeos falando sobre a Babilônia, porque eu tenho algumas informações novas e algumas informações da história. Então eu vou falar mais sobre o ambiente para depois contar a história, tá bom? Vamos lá. Para nos situarmos, eu vou deixar uma imagem aqui mostrando mais ou menos como era o mapa para você se localizar conforme eu vou falando, tá? A Babilônia ficava na Mesopotâmia, que ela tinha, entre ela e o Egito, tinha o Mar Mediterrâneo e lá 2 tribos imensas que fizeram parte da história bíblica, chamada Judá e Jerusalém. Isso vai fazer grande diferença pro final do vídeo, como eu for falar do final da Babilônia e de coisas importantes que aconteceram por lá. A Babilônia já foi cidade central da Mesopotâmia. A Mesopotâmia tinha várias grandes cidades, vários centros comerciais, porém ela se destacava dependendo dos impérios, porque naquela época existia muita guerra por território que eles estavam governando para expandir, e aí o império de tal lugar vinha e fazia a cidade principal, o império de outro lugar fazia em outro lugar. Então a Babilônia sempre sofreu esses altos e baixos, porém ela já foi uma das maiores potências no mundo. Hoje suas ruínas ficam no Iraque e é por isso que é tão difícil nós termos as lacunas preenchidas. Porque é onde temos mais falando sobre Babilônia, a cidade do pecado da Bíblia, certo? Agora, historicamente, nós temos manuscritos de gregos, de romanos, que ou nunca foram para lá, só ouviram falar, ou eles só foram depois que foi destruída. Então fica um pouquinho difícil, né? E só em 2019 a Unesco reconheceu aquele lugar, que seria onde ficava a Babilônia, um patrimônio histórico, né? Então lá abriu um sítio arqueológico, porém sobre as várias guerras que tem lá, a Síria, Iraque, Israel, eles não conseguem ir pra frente. Então desde 1990 não se consegue ter mais informações. Então existem muitas lacunas abertas da ascensão até o declínio e a destruição total da Babilônia. Então vamos lá. O que era a Babilônia? Era um centro comercial, era uma cidade onde ficava o caminho de vários viajantes, vários comerciantes que iam desde a Mesopotâmia até o Egito, que subiam para a Grécia, né? Para Roma, então para as tribos germânicas. Então era um lugar que todos passavam por lá. E por eles passarem por lá, nos grandes dias de triunfo de Babilônia, era um local imensamente rico. O clero, porque eles eram politeístas, era a elite, eles eram muito ricos, eles tinham ouros para pagar exércitos, dizia o pessoal lá do Alexandre Grande, porque Alexandre Grande com certeza passou por aqui, né? Era mais ou menos da mesma época. Era sofisticada, poderosa, tinha cultura de todo mundo e também era cosmopolita, ou seja, várias línguas eram faladas naquele lugar porque muitas pessoas passavam por lá de vários lugares. Aquele era tipo um centrão onde as pessoas passavam por lá antes de ir para os respectivos países.
ou tribos. Então, a partir do momento que a gente fala que era uma grande potência de luxo, de sofisticação, de várias línguas faladas, várias culturas unidas, nós podemos ter uma leve impressão de por que na Bíblia ela é conhecida como a cidade depravada, de pecados, porque eles eram ricos, porém politeístas. E ali na cidade do lado tínhamos o que? Jerusalém, a terra prometida, com Judá, né? O pessoal lá que servia ao Deus de Israel. Então, o Deus dos hebreus, né? Então a gente já tem aqui o motivo porque eles acreditavam que o grande centro comercial da Mesopotâmia, na verdade, era a festinha do diabo. Muitos imperadores usaram a Babilônia como a sua cidade central. Alguns a levantaram como potência mundial, outros quase ou também trouxeram a sua ruína. Isso porque, como ela era um lugar de você passar de um lugar para outro, existiam muitas guerras lá naquela cidade, rebeliões, existia saques de dinheiro, colocaram fogo em tudo, enfim, passava por altos e baixos. E então ela era uma puta de uma cidade evoluída e depois ela era um caos. Então ela oscilava dependendo do imperador da época. E então chegamos a um imperador muito importante que se chamava Nabucodonosor. Que quem leu a Bíblia conhece e não gosta dele, né? Então, Nabucodonosor II foi aquele cara lá que lançou os meninos de Judá na fornalha. Eles saíram o quê? De buenas. Que ele tinha um conselheiro que descrevia os sonhos dele, que era Daniel, né? Eu não vou falar disso. Eu vou falar sobre os feitos que esse cara fez no século VI, antes da Era Comum, ou seja, antes do nascimento de Jesus. Então, foi isso. Mas eu não vou falar sobre a Bíblia aqui. Eu vou falar sobre Nabucodonosor II, o cara que fez coisas muito fodas em Babilônia, que ficou conhecido até nos dias de hoje. A primeira delas foi providenciar um muro. Muros enormes que tampariam ali a cidade da Babilônia, ou seja, comerciantes teriam que entrar por um portão só, e assim ele ia evitar muito do que tinha acontecido nos impérios anteriores. E depois ele fez uma coisa que conhecemos como uma maravilha do mundo antigo, chamado Jardins Suspensos da Babilônia. Esses jardins, eles... Só quem gosta de história queria estar lá pra ver como que era. Era flores, árvores frutíferas, em grandes edifícios, e ele queria fazer o quê? Fazer a cidade ficar enorme. Ele queria construções altas, enormes. Outro grande feito dele foi a Torre de Etemenanque, conhecido como Templo de Marduk. Esse templo que ficou conhecido tempos depois como a Torre de Babel. Ela era enorme, chegava a mais de 90 metros de altura e era... Para aquela época era muito, muito, muito alto. E aquela torre era um templo onde eles prestavam homenagem aos deuses deles. Opa, vou parar por aqui. Você quer continuar sabendo sobre a Babilônia? Bom, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para a parte 2.